Olá, ouvintes da Jovem Pan, eu sou Adilson Breviglieri, salve, salve, nosso bom dia todo especial para você que já está ligado conosco nesta quarta-feira, dia 16 de dezembro. Estamos começando o nosso Jornal da Manhã, edição local Presidente Prudente, e junto conosco os nossos comentaristas Adolfo Padilha e Fernando Gess. E a gente começa com as nossas considerações diárias, com o seu bom dia e o seu destaque, Padilha. Bom dia, Adilson, bom dia, Jéssica, bom dia a todos os nossos ouvintes da Jovem Pan. O meu destaque hoje vai para os abnegados e profissionais de saúde, médicos, enfermeiros. Eu estava lendo uma matéria agora cedo, onde dizia que, diante da diferença da primeira onda, com agora esse segundo surto da doença, eles conseguiram, já por ter mais conhecimento, salvar 41%, quase 42% mais vidas que no auge da primeira onda. Isso é muito legal e eles merecem aqui a nossa homenagem, porque são eles, de fato, que estão na frente desse problema. E se você se colocar no lugar dele, imagine como fica a família, né? Mulher, o marido, filhos, pai, mãe, porque eles estão no dia a dia do hospital lá, tentando cada vez mais salvar e atender as pessoas que estão sendo acometidas desse vírus da China. Fernando Gessi, seu bom dia e o destaque de hoje. Bom dia, Adilson, bom dia, Padilha, bom dia a todos os nossos ouvintes. O meu destaque de hoje vai para uma notícia que tivemos ontem do Paulo Guedes com relação ali ao déficit do Brasil, que era antes de 230 bilhões, e ele elevou esse déficit para 247 bilhões. É agora que nós realmente teremos que ter uma grande responsabilidade fiscal nesse país, e mais do que nunca nós precisaremos ali das aprovações das medidas junto ao Congresso. Se o Congresso não trabalhar, o Brasil vai passar por momentos muito difíceis. Pois é, e nós começamos a nossa quarta-feira de hoje com o nosso primeiro assunto. A Câmara de Vereadores de Presidente Prudente rejeita proibir narguilé ou narguile em locais públicos. O projeto sobre regiões, que também causou bastante polêmica, foi abandonado. Adolfo Padilha. Eu acho que não contribui com nada, né? Mas o voto contrário, isso aí, na verdade, é pensando apenas no voto. Se você for pensar em saúde pública, tinha que ser proibido mesmo. Ainda mais eu que sou pai aí, tenho filhos já com 11 anos, uma filha com 18 anos. É um absurdo a dragagem dessa fumaça no meio de todo mundo, ali no Parque do Povo, chega a contaminar o ambiente inteiro, e é um absurdo. A Câmara deveria proibir sim, como em outras cidades já são proibidos, né? Você não pode fumar dentro de certos ambientes. O narguilé também, se alguém quisesse usar, deveria ser autorizado dentro da casa dele, na sala dele ou no quintal dele, mas não na calçada, ali onde junta um monte de jovens e já é aprovado um monte de problemas de saúde que o narguilé pode causar às pessoas. E mais do que nunca agora, por causa da pandemia. Você quer uma justificativa mais louvável? Se é proibido aqueles absurdos que nós vamos debater daqui a pouco de vender bebidas após as 20 horas, se é proibido, se é pedido tanto cuidado e tem que ter, como passar álcool em gel, máscara, né, lavar as mãos, enfim, vai se permitir o narguilé sendo dividido de boca em boca? As incoerências, né, por causa dos interesses políticos. Esse que é o grande problema nessa pauta de hoje. Eu registro aqui, a Câmara perdeu uma grande oportunidade de mostrar que se preocupa, sim, com o bem dos munícipes aqui de Presidente Prudente. O certo seria ter proibido. Pois é, infelizmente, os jovens que são os maiores usuários do narguilé, eles estão colocando em risco a sua saúde, porque o narguilé é composto por nicotina, alcatrão e monóxido de carbono. E quando ele é queimado, ele libera metais pesados e cancerígenos, como o arsênico, o chumbo, o cobalto e o cromo. Pois é, os jovens têm noção desse perigo, Fernando Gessi? Eu acho que antes de proibirmos alguma coisa, nós teríamos que analisar primeiro, quem foi que autorizou o uso dessa porcaria aqui no Brasil? Segundo, nós teríamos que fazer ali uma campanha de conscientização, mostrando para essa molecada de hoje que acha que tudo é fácil e tudo cai do céu, pronto e preparado, as implicações de fumar uma porcaria dessa. Isso aí é o verdadeiro cachimbão da paz. Todo mundo colocando a boca no mesmo lugar, numa situação atual de pandemia, onde o contágio é, sim, ali pelas vias respiratórias, e a boca, até onde eu sei, é uma dessas vias, e ali nós perdemos realmente, como o Padilha disse,
uma grande oportunidade de mandarmos essas pessoas fumarem essas porcarias dentro de suas casas. Porque quando o seu direito começa a infringir o direito do terceiro, é aí sim que a sociedade, através das suas instituições legais, precisa atuar de maneira contumaz. Por mim, vocês não fumariam isso aí nem dentro das suas casas, tá? Uma coisa que realmente prejudicial à saúde, está destruindo aí os pulmões de muitos dos nossos jovens. E por quê? Porque é bonito fumar isso? Porque é bacana fumar isso? Né? Entendeu? Então nós precisamos poder fazer um projeto aí de conscientização. Com relação aos rojões, eu crio animais, não gosto de rojões, eu acho que realmente os animais, teve ali um questionamento com pessoas com problemas mentais também, que são ali, ficam meio que, sei lá, dá uma certa incômodo nessas pessoas, né? Mas eu acho que proibir uma atividade cerceando o direito de trabalho e acabando com o negócio para soltar rojão sem barulho também é complicado, hein, gente? Pois é, infelizmente, e ela acabou tirando de votação a própria vereadora que apresentou o projeto, a Alba Lucena, acabou tirando o projeto de votação, cancelando o seu projeto por pressões aí dos revendedores de fogos de artifício. Mas, enfim, seguindo em frente, o prefeito Nelson Bugalho, ele fez uma convocação da sessão da Câmara para dar nome de sua avó ao camelódromo que está inacabado, com a obra praticamente paralisada. É uma pauta bomba que desafeta áreas de distrito e propõe retirada de meta na educação também, que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Agora, com relação a essa questão, o prefeito, se ele gostaria de ter colocado o nome da avó no camelódromo, ele não teria que ter achado uma maneira de poder concluir essa obra, Padilha? Olha, eu não vejo nem por esse lado. Eu vejo como que é acidental algumas decisões, infelizmente, que o prefeito tomou durante seu mandato, como ele tomou decisões delicadas em épocas erradas, de forma errada, em períodos totalmente atípicos a tomar aquela determinada decisão. Eu poderia citar aqui, inclusive, a decisão de mexer no camelódromo, em pleno ano eleitoral, sabendo que não iria terminar as obras a ponto de serem entregues antes da eleição. Claro que isso pega muito, né? Como pegou nas últimas eleições municipais. Sobre o fato de ele querer homenagear a avó dele, eu acho até justo, eu só não acho inteligente e acho um pouco imaturo e até chega a beirar a inocência de mandar dentro de uma pauta de final de ano, com assuntos mais relevantes, como a educação, que o Gerson pode falar com um pouquinho mais de autoridade, solicitar o nome da avó diante do quadro todo que ele se encontra. Acabou de perder a reeleição, teve uma votação desfavorável, não está muito bem colocado aí na aprovação ainda, apesar que eu digo que a avaliação do governo dele começa agora, a partir do dia 1º, né, muito cedo para falar se foi ruim, se foi muito ruim, se foi bom ou se foi muito bom. A partir do 1º de janeiro, quando começar a nova gestão, começa a avaliar a gestão que terminou. Eu acho que é totalmente inapropriada a época de mandar um projeto de lei desse. É criar pauta para a gente comentar aqui, é criar pauta para os outros meios de comunicação comentarem, e a manchete vai ser essa, né? Bugalho convoca a sessão para dar nome à avó a camelódromo inacabado. Ou seja, realmente, para criar manchete negativa, o Bugalho se demonstrou um cara bem sabido para isso. Pois é, Jesse, de repente, ele ainda quando promotor do meio ambiente, ele teve alguns desentendimentos, alguns entraves bastante aquecidos, né, pela emoção aí, porque ele abriu um inquérito com o objetivo que o Ministério Público apurasse até uma espécie de invasão da Praça da Bandeira pelos comerciantes que ali instalaram o tal do shopping popular. E agora ele, mesmo que ainda inacabado, e depois de tantos solavancos nessa obra tão polêmica, ele vem com essa iniciativa de querer colocar o nome da avó no próprio camelódromo. É uma coisa meio estranha, não é? Eu acho que estranho foi o governo dele inteirinho. E nem ontem nós conversamos ali a respeito do Dória, né? O que seria segue a mesma linha, gente. Segue a mesma linha. Para quem não se lembra aqui, lá atrás, no governo do Agripino Lima, os dois quase saíram no braço por causa daquele camelódromo ali. Todo mundo lembra disso. Foi uma guerra tremenda.
Ele queria acabar com o camelódromo e o Agrippino queria instituir o camelódromo, continuar o camelódromo. Foi ali um embate tremendo, para quem se recorda. E agora, colocar... Eu não vejo problema nenhum na atitude dele, colocar o nome da avó dele ali. Não vejo problema nenhum nisso. Está no direito dele. Se ele quiser pôr, ele põe. Se a Câmara quiser aprovar, coloca. Eu acho que não é essa aqui a discussão. A discussão é que realmente, como nós estamos discutindo aqui, o Padilha também falou, uma hora totalmente imprópria para isso, não tem nexo algum colocar alguma coisa o nome de uma pessoa numa coisa que não existe. Todos os trâmites complicados e conturbados que houveram ali durante o camelódromo. Eu, inclusive, participei, né? Eu estive lá junto com eles, estive ali na prefeitura, ali no movimento que eles fizeram, cheguei até a falar ali algumas situações. Agora, um detalhe, né, pegando aí uma linha no que o Adolfo falou, eu acho que ele deveria ter ido à Câmara de Vereadores, já que ele não teve postura para isso, barrar a criação de um currículo baseado no marxismo na nossa cidade. Hoje nós temos um currículo baseado no marxismo, onde a principal função dele é mudar o sistema de governo do nosso país para um sistema socialista, caminhando para um comunista. Não sou eu que falo isso, não. São as pessoas que criaram e defendem pedagogia histórico-crítica, tá? Demerval Saviani e Newton Duarte. Está lá para todo mundo ver. E isso ninguém fez nada e também nenhum vereador fez nada. E nós ficamos gritando isso aí desde 2019 e ninguém se mexeu para nada. Pois é, e como eu fiz aqui um parênteses, a questão também é a pauta que promete esquentar os bastidores da Câmara Municipal antes do Natal. O prefeito busca alterar o Plano Municipal de Educação, instituído em 2015, mesmo diante de uma nova gestão assumindo o governo a partir de janeiro. E essa medida está dividindo a Secretaria Municipal de Educação, a SEDUC, e que não conta com o apoio do Sindicato dos Servidores Municipais de Prudente. E aí, Jesse, o grande problema a educação de Presidente Prudente, né? Nós temos aqui um grande problema, sim. A educação de Presidente Prudente, nós temos índice de IDEB ridículos pelo que nós gastamos, 25% de um orçamento de 800 milhões de reais ano que vem. Não vem com essa que falta dinheiro para a educação, não. O que falta é gestão competente para a educação. Nós estamos vendo aí inúmeros conflitos, nós teremos aí o problema das creches compartilhadas ano que vem para serem resolvidas. Nós temos o detalhe desse currículo, nós temos agora o aumento do Fundeb, que vai ser gradativo, né, dentro de 10 anos, que vai melhorar o dinheiro na educação. Repito novamente aqui, vou morrer falando isso, tá? Temos que gastar dinheiro na atividade fim, onde o aluno é o centro e o professor é o fundamento. Enquanto o Brasil não entender isso, nós continuaremos com essa educação precária, essa educação irresponsável, onde o PT e os comunistas de esquerda tomaram conta e acham que a educação é deles e eles podem fazer aquilo que eles quiserem, no momento que eles quiserem, da maneira que eles quiserem. Para vocês terem uma ideia, na sexta-feira, na reunião do COMED, o meu requerimento foi votado para não ser lido. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida, tá? Então, eu que acompanho educação aí há muito tempo, combato muito esse pessoal da esquerda que acha que é tudo deles, tá? Então, são os absurdos e que nós não vemos ninguém fazer nada. Infelizmente. E olha só, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu uma liminar suspendendo temporariamente a proibição de venda de bebidas alcoólicas por restaurantes, bares e conveniências, após as 20 horas, conforme havia definido o governador paulista por meio de decreto na semana passada. Pois é, essa daí foi mais uma loucura do Dória, né, Padilha? E você vê aonde se embasou o termo jurídico, né? O pedido jurídico que a Bracel fez, sem amparo em qualquer tipo de estudo ou dados científicos. Mas o que o Dória está fazendo que tem amparo científico? Qual amparo científico? Ele demonstra só aquele que lhe interessa. Ele está produzindo uma vacina sem comprovação científica? Ele está produzindo uma vacina que não tem ainda nenhum pedido na Anvisa, que é o órgão regulamentador, e que oficializa aquilo que nós devemos consumir, no caso da vacina, não tem nenhum pedido dele lá até ainda, e ele já produz 1 milhão. Sabe aquele negócio? Vamos produzir que lá no fim todo mundo vai precisar. No desespero, todo mundo vai querer tomar vacina. No desespero, todo mundo mesmo, até eu, né?
Depois que você tomou gasolina, álcool, qualquer coisa, se não tem jeito, vai a vacina. Agora, você vê como que é desequilibrado as coisas aqui em São Paulo, inclusive em relação ao vírus, né? Como não existe uma convergência de todos os poderes para uma decisão, mesmo que errada, mas única, seja do judicial, seja do legislativo, seja do executivo. É cada um achando alguma coisa e com isso somos nós que vamos nos atropelando aqui. Como eu disse na nossa abertura, ainda bem que nós temos aí os grandes guerreiros da saúde, seja os médicos, os enfermeiros, as auxiliares, que não estão se recusando a trabalhar e enfrentar o problema e com a sua expertise própria já conseguiram diminuir da primeira crise para essa segunda crise quase 42% de mortes. Então é nisso que a gente tem que se apegar mesmo, porque se for depender deles, meus amigos, aí nós estamos, como diz o outro, ferrado. Pois é, e essa decisão atendeu à demanda da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Bracel de São Paulo. E esse decreto, que foi assinado pelo governador João Dória, ele definia que a venda de bebida alcoólica poderia ocorrer somente até às 20 horas. Também causou uma grande estranheza por parte de toda a população. Agora, Fernando Gerson, você acha que a população iria deixar de tomar a sua bebida alcoólica, mesmo mediante desse decreto do governador? Vocês têm uma noção da quantidade do desastre que o nosso governador já produziu no estado de São Paulo, com o fechamento de bares, restaurantes, padarias? Vocês têm uma noção? Foram mais de 12 mil estabelecimentos fechados. A quantidade de pessoas desempregadas passou de 500 mil pessoas. O setor de gastronomia do estado de São Paulo está totalmente destruído e arrasado, e levando um monte de empresas junto com eles. Tá? A impressão que eu tenho aqui no Brasil é o seguinte: você pega uma corda com 10 pontas, amarra todas no centro e cada um está puxando para um lado. Ou seja, não saímos do lugar. Por exemplo, não vamos proibir narguilé. Mas narguilé é a boqueira ali, todo mundo coloca a boca. Tá? Não vamos proibir bebida. Mas por que nós vamos proibir bebida? Se fosse dada uma explicação, mais ou menos, eu entendi o que eles queriam fazer ali. A pessoa, depois que bebe, perde um pouco a sensação de ter que manter distanciamento, de higiene e tal. Às vezes, quando sai, o maior número de acidentes que acontece à noite, com que precisam ir para a UTI, são ali por conta de bebida alcoólica, a pessoa está embriagada. Tá? Mas cadê o estudo? Cadê a análise? Cadê a coerência? É isso que nós não vemos. Então as coisas são jogadas assim para a sociedade e vocês que se explodam para resolver o problema. Agora, cadê a ajuda emergencial para esse nicho econômico do país? Ninguém recebeu praticamente quase nada. Então, gente, eu acho que nós precisamos aqui realmente uma organização central, uma linha de raciocínio central, certa ou errada, pagaremos por ela. Né? Agora, do jeito que está, não. Cada hora é um tiro para um lado. Pois é, infelizmente. E olha só, o IDH do Brasil avança pouco e o país cai 5 posições no ranking mundial, que é o Índice de Desenvolvimento Humano brasileiro, é inferior ao registrado em 7 países da América Latina. Pois é, o Brasil consegue ainda, com toda essa imensidão, um país hoje que é reconhecido como fornecedor de commodities para o mundo inteiro, de alimentos, nós estamos aqui pagando o pato, caindo o nosso IDH, mesmo avançando, mas ainda abaixo de 7 países da América Latina. Padilha, o que é isso, né? Isso é a manchete. Isso é só a manchete. Quando você lê a matéria, você entende que o desempenho do Brasil está igual a todas as outras nações. Todas elas caíram. Mas quando você continua lendo a matéria, que é o que infelizmente a maioria dos brasileiros não fazem, eles se apegam na manchete e essa mídia, ela já aprendeu isso, que basta ela fazer a manchete e o subtítulo para todo mundo tirar a sua interpretação. Quando você vai lá sobre o posicionamento do Brasil em relação à pressão planetária, que é o novo índice que eles vão medir, o Brasil subiu 10 posições. Em linhas gerais, tipo assim, em questões em qual tem que se preocupar com o meio ambiente, emissão de gás carbônico, que acho que é o mais importante, agora não é a pauta que está sendo discutida no mundo todo, não é a Amazônia. Então a manchete não poderia ser diferente. O Brasil sobe 10 posições sobre a emissão de pressão planetária entre todos os países do planeta. Não, a manchete é essa que nós acabamos de ler aqui. O Brasil cai 5 posições e agora está em 84 no ranking do IDH e da ONU. Então é isso.
a matéria, como ela se constrói, o fato não pode ser mudado, a não ser se for um fake news. Mas o título, nós que somos jornalistas, Dilson, eu e você, que eu já fui diretor de jornal, de rádio, a gente sabe que a gente constrói uma interpretação através do título e do subtítulo, e até mesmo da foto que vai usar. Então, eu não vejo a matéria de forma negativa como a manchete quis dizer, porque o Brasil está. E outro, o próprio coordenador do estudo disse que no caminho que o Brasil estava seguindo antes da pandemia, com certeza os resultados seriam muito favoráveis ao Brasil, em questão do aumento da sua colocação entre os melhores países aí, medidos pelo IDH. Então, quer dizer, quando você lê o texto da matéria, você vê que a manchete foi totalmente produzida para criar um impacto negativo. Infelizmente, são coisas que acontecem aqui no Brasil, principalmente agora com o governo do Bolsonaro. Eu concordo com você, porque a situação da economia em 2017, 2018, a gente sempre deparava com aqueles comentários: 2018 vai ser melhor que 2017. Não, 2019 vai ser melhor que 2018, porque 2018 foi um ano extremamente difícil em todos os aspectos da economia. Aí, 2020 vai ser o ano que nós vamos começar a colocar o trem no trilho e vamos começar a caminhar de uma certa forma, e veio a pandemia e aconteceu o que nós estamos assistindo hoje de camarote. Mas mesmo assim, o Brasil ainda tem o índice de IDH, ele é inferior a alguns países da América Latina, mas está à frente, como, por exemplo, do Paraguai, da Bolívia, do Equador, da Venezuela, né? Não é, Jesse? Olha, eu vou seguir aqui uma linha de raciocínio bem fácil para que os nossos ouvintes entendam. Dentro do meu esporte, ciclismo, nós temos hoje um excelente atleta, nós temos uma excelente bicicleta, nós temos uma excelente equipe, só que o pneu furou, tá? O pneu furou. Isso aí acontece, pode acontecer com qualquer um. E o que aconteceu? O Brasil ficou lá para trás. Por quê? Nós tivemos que priorizar outras situações. Esse déficit primário todo aí, que nós vamos ter ano que vem, esse é o déficit nominal, depois temos que ver o primário, também que não vai ficar muito pouco não, tá? São de 300 bilhões de reais, praticamente esse dinheiro todo, para quem vinha diminuindo o déficit do anual, tá? Ele praticamente foi o dinheiro investido para lutarmos aí contra os problemas que a pandemia trouxe ao Brasil. O detalhe todo da matéria, criada pela Jovem Pan, tá? Pelo mesmo canal que o nosso aqui, ele tem um detalhe importante lá dentro, que o Padilha citou. Todos os países diminuíram, todos, lógico, por conta da pandemia. O que nós teríamos que analisar, e aí sim nos preocuparmos, são esses países aí citados que ficaram na nossa frente. O Brasil tem que ser o primeiro da América do Sul. Eu não abro mão nisso, porque se nós temos tudo certinho, a melhor bicicleta, o melhor piloto, a melhor equipe, nós temos que ter o melhor IDH da América do Sul. Avançamos em outros indicadores? Avançamos, sim. Mas no Brasil, o grande detalhe é analisarmos por que ficamos atrás desses países, corrigirmos os erros e aí sim, ano que vem, teremos um DH. É isso que a gente fala. Nós temos que ter um projeto, uma meta, uma análise da meta e uma correção do projeto. E aí sim, nós andamos. Se não, é aquilo que eu falei agora há pouco. Vamos continuar puxando cada um uma corda para um lado e não sairemos do lugar. Tá certo. Esse foi o nosso Jornal da Manhã, edição local de Presidente Prudente, agradecendo aos nossos comentaristas, Adolfo Padilha e Fernando Jesse, e estaremos de volta amanhã no mesmo horário, aqui no 101,7 MHz do seu dial. Para você, uma ótima quarta-feira, muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.